agora. Quem tem 17. Lá é uma coisa, agora tinha 17 e 16. Veja só. Será que eu citei ele? Bem, eu acho que não há motivo de esperar mais alguém. Tá bom? Então vamos a isto. E eu espero que quando forem embora, quem tem sessão por aí, pegue desses boletins e leve. Lá no quarto tem mais. E vai ter sempre muito mais, é claro. Tá bem? Então você lê o quê? Senhor que manda. Leia a oração a Deus. Existe? Hã? Não, a oração ao princípio. Você quer ler o quê? Pai, aquilo que for convidado a ler. Então você lê como pedir a graça do Sagrado Mediunismo, tá? E você lê sobre os dons, tá? Então, vamos. Oração ao princípio sagrado. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me, ó poder infinito, em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja o reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Repita. Repita, porque esta oração, para essa imensidão que está aí, tem uma influência, tem um impacto daquele jeito. Leia. Como pedir a Deus a graça do divino mediunismo? Sagrado princípio do universo. Teu servo Moisés desejou as graças mediúnicas, os dons do Espírito Santo para toda a carne, por serem elas as fontes da perene revelação, a que adverte, ilustra e consola. Por teus servos prometeste as bênçãos do divino mediunismo, a fim de encher a humanidade de grandes ou poderosos videntes, para teus filhos terem verdadeiros e fiéis zeladores de teus sagrados ensinamentos. O teu servo Jesus, o divino modelo de comportamento, ou de como viver os teus 10 mandamentos, chama as graças do divino mediunismo de a luz do mundo e o sal da terra. Ele mesmo, Jesus, diz ser a graça do divino mediunismo, a graça de Deus que tira a orfandade do mundo, da humanidade, a que livra da ignorância, do erro, das hipocrisias. Portanto, sagrado princípio do universo, apelamos no sentido de merecer graças e mais graças mediúnicas,
principalmente a mais preciosa, a vidência em elevado potencial, a fim de podermos contribuir no trabalho de teus espíritos para realizar a divina civilização apontada em Isaías capítulo 11. Os dons do Espírito Santo. Fala alto, forte, vibrante, tem que ouvir lá na sala, hein? Os dons do Espírito Santo, carismas ou mediunidades. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito e que todo o povo profetizasse. Olhe, o bestialismo romano, por ser bestialismo romano, tirou o adjetivo santo. Lá em Itápolis e por aí afora, o pessoal e já tem boletim impresso em que acrescentaram o adjetivo santo. Até nisso o bestialismo romano e posteriormente o falso profeta, o protestantismo saído, todos eles nesse crime de alta traição, porque é alta traição, tiraram o adjetivo santo. Que é Espírito Santo, carisma, mediunidade, dons, tudo isso. Mas como a besta só podia fazer coisa de besta, e o catolicismo está aí. Agora, nele só houve um mérito que eu reconheço do bestialismo romano. É que eles puseram Igreja Católica Apostólica Romana, não cristã. Igreja Católica Apostólica Romana. Ainda bem que o remorso acho que funcionou. Mas então aplica o adjetivo santo. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Derramarei o meu Espírito Santo sobre tua semente e minha bênção sobre tua descendência. Derramarei o meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão. Vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Porque para vós é a promessa, e para quantos estiverem longe, quantos o Senhor a si quiser chamar. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outro a fé, a outro o dom de curar, a outro a produção de maravilhas, a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas e a outro as interpretações. Caríssimos, não creiais a todo o Espírito, mas provai se os Espíritos são de Deus. Porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Daqui em diante vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Deus não é de mortos, mas de vivos. Porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade. Antigamente Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje chamava-se então vidente.
E esses sinais seguirão aos que crerem. Expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potagem mortífera, não lhes fará mal. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Reconheçam que Deus tudo fez para encher a humanidade de grandes dotados de dons mediúnicos, profetas, videntes e outras muitas graças mediúnicas, verdadeiros ministros de Deus ou santos intermediários, servindo de graça os seus filhos. Mas, desgraçadamente, os padres judeus e os saídos de Roma, os previsto no capítulo 13 do Apocalipse, tudo atraiçoaram ou corromperam, pecando e obrigando a pecar. Criaram o dilúvio e a expulsão dos cabritos, como bem anuncia o Mateus, capítulos 24 e 25, e Apocalipse, capítulos de 17 a 21. Primeiro, há dois motivos para que eu diga isto. Esta querida irmã que está aqui na minha frente, que é mãe daquele mocinho ali, faz um pedido a Deus por duas pessoas que moram com ela. Um com um derrame, está com hemiplegia no pior estado. O outro, no pior estado também, com mal de Parkinson. Diga a você agora como eles estão, como aquele gesto que você fez. Que é meu marido, está atrofiado na cama, não tem mais o que emagrecer. O do derrame? Não, esse é o meu marido. Parkinson. Era o Parkinson. E a minha cunhada, que é a irmã dele, está com derrame, sequela do derrame, ela não fala. É sequela do derrame. Ela não fala, ela está paralisada. Bem, minha gente, pode deixar. Ela vem pedir a Deus, no princípio, aquele que era antes que eu fosse. E eu já o representei quando comecei a vir neste planeta entregando tudo que estava para ser entregue aqui. Não em 37 encarnações, naquilo que desse para entregar. Por exemplo, quando Elias vier de novo, restaurará todas as coisas. Na 36ª encarnação é que eu consegui entregar o Espiritismo sem as fogueiras da Inquisição, porque até lá fiz o que fiz e fui sempre martirizado, esquartejado, queimado em fogueira, degolado, tudo. Esta é que é a questão. E na 37ª entregar a Bíblia de Deus e o divinismo que é de Deus. Tá bem? Então eu reverencio ao princípio que era antes que tudo mais fosse, e eu também, portanto. É a Deus que se pede isto, porque eu disse para essa querida filha, a única coisa aí a se pedir é uma boa desencarnação. É a desencarnação. Porque o que é que vai haver aí de possibilidade nisso tudo? Nem do derrame e nem do mal de Parkinson, porque para estar desse jeito,
tem o cérebro quase todo alterado, uma de Parkinson. Porque para uma deputada estadual que existiu aí, que tinha mal de Parkinson em um certo grau, eu disse para ela, dei para ela o que dei, num sentido. E depois sabe, você deve saber isso, que crio em grego quer dizer frio. Chegaram a pegar aquela região afetada e matar por congelamento. Então, a pessoa pode ficar com um esquecimento disso ou daquilo, alguma coisinha, mas liquidar o mal de Parkinson. Esse é o problema. Agora, no caso desses parentes dela, do marido, tudo, aqui, filha, a Deus ficou pedido, que eu reverencio quem era antes que tudo mais fosse. Fica o pedido feito. Só uma boa desencarnação. Agora fica assim. Daqui a pouco nós vamos ver alguma coisa que se possa fazer lá, mas é nesse sentido, e não de uma cura, porque isso não tem. Tá? Os videntes vão falar, mas antes que os videntes falem, eu quero dizer que, por ser quem tinha de restaurar tudo e entregar a vida de Deus e o divinismo que é de Deus, neste planeta, aonde tantos espíritos fazem convivências com a subcrosta, tantos espíritos, filhos de Deus, pululam na atmosfera da Terra, que está tudo cheio por aí, espíritos que não têm tanto de dívida a ponto de chapurdar no submundo da subcrosta e por aí fora. Você já está mudando de cor um pouco. Viu? Então, pulula aqui na atmosfera da Terra, estão influenciando uns sobre outros em crimes hediondos, droguismo, fabricando loucos e suicidas, e uma porção de coisa por aí, bem negativa, infelizmente. A humanidade está podre como nunca podre foi em tempo algum. Por isso mesmo que o dilúvio está aí pertinho e a expulsão de cabritos também. E tem aqueles outros 230 mil que saem por dia da carne, que tem quem afunda lá para baixo, tem quem pulula aí no seio da família, preso por isso, sentimento, o eletromagnetismo mandando, prendendo espíritos no recinto, outros ficam aí festejando os esqueletos para o cemitério, grandes louvores aos esqueletos e aquilo tudo. E tem aqueles poucos que saem dos 230 mil que vão para os planos de luz e glória relativamente aos merecimentos. Então, a este serviço socorrista, que é o encargo de retirar dos lugares, seja mais para baixo, menos para baixo, por aí afora, recai na responsabilidade da Mãe Maria. A este serviço, minha gente, eu quero aplicar tudo quanto eu possa para ajudar o quanto possa em tudo isso. E depois da retirada é que vem o encaminhamento, as escolas. E muitos que são retirados vão estagiar em hospitais do espaço aí por um tempo, e aqueles curados assim relativamente, reencarnam logo. Sempre depois que o fulano vai para o hospital do espaço, quando ele está melhor, reencarna. De preferência reencarna, porque é uma grande coisa poder reencarnar. O caso é esse. Então, esse trabalho que eu me proponho a fazer, depois de entregar tudo o que devia entregar, restaurando, entregando o espiritismo e agora o divinismo, é que eu faço da minha obrigação nas reuniões
ser de resultado. Nesse sentido, retirada desses lugares e encaminhamento. Esta é a questão. Faço muito empenho que todos aqui pensem bem nisso, nesse serviço maravilhoso, e considerando a respeito desses que possam ser recolhidos, considerando sempre que cada um de nós poderia estar no lugar deles. Esta é que é a questão. Então, vamos festejar também este acontecimento. Tem uma musiquinha brasileira que cantavam antigamente: macaco olha até o rabo, deixa o rabo do vizinho, porque candidato a rabudo, desde que encarne, todo mundo é. Deus mandou eu entregar ensinos, não é? E para a conduta, os mandamentos. E como graça, profunda graça, o sagrado mediunismo, a graça que, através dela, Deus tira a orfandade de seus filhos encarnados e desencarnados. Presto e quero que prestem muita atenção neste serviço, comandado pela grande Mãe Maria. Porque se não fosse por isso, eu não sei se eu estaria aqui ainda no mundo e aqui neste momento fazendo isso. Porque eu gosto de procurar servir para alguma coisa. Esse é o problema. Os videntes vão falar. Eu ainda não pendurei dentadura ali no corpo, aquela de plástico, para fabricar videntes. Porque por andar olhando para aquilo, tinha que dizer, estão sendo vidente. Então que os videntes falem em síntese assim, não fazendo a coisa muito comprida, porque é sempre a reprodução da mesma coisa. Caso é esse. Fala, filho da filha. Graças a Deus, Pai Divino, é a sua manifestação em tudo e em todos. Nesse momento, esse campo de trabalho se abre e quase tudo perde a forma, só mesmo a gente consegue perceber esse movimento que o Senhor pediu agora. O Senhor não pede, manda. Mas antes disso, Pai Divino, eu pude ver assim esse exército celeste, seguidores das verdades divinas. Todos eles receberam assim um capacete de luz, assim, em forma de luz e em forma triangular também. E com a graça de Deus esse exército formava um triângulo também e ia marchando para dentro dessa luz divina que é o Senhor mesmo. E também pude ver, Pai Divino, duas conchas fechadas, e quando elas foram abertas, uma estava muito radiante, tinha uma pérola muito bonita dentro, e a outra se encontrava escura e vazia. Também pude ver, Pai Divino, quando o Senhor falava do clero, da fundação da besta, eu pude ver assim o Senhor mesmo fazendo um abismo se abrir, e um tapete vermelho que ligava ao trono dessa instituição. O Senhor mesmo puxou aquele tapete, aquilo rolou com uma velocidade para dentro desse abismo. Sim. E eu pude ver, Pai Divino, o trono se aproximando assim do Senhor, e o representante desse trono sentado. O Senhor não falou nada, mas olhou com os olhos de fogo para esse irmão. Essa instituição que ele representa. Bom, para aí agora. Está no Apocalipse. Não é o fim para você falar, não. Está no Apocalipse muito bem escrito. Quem é que está aí? Oi. Fica aí, fica. Mas senta aí, fica ouvindo sentado, vai. Está escrito no Apocalipse que o local onde está sediada a besta, Roma, será procurado e não achado por estar nos abismos. Os terremotos seguidos
produzindo aludes e desmoronamentos, é que vai fazer isso. Tem 4 tirantes de aço na parte astral. Uma tirante vai do Polo Sul, atravessa, vem pelo Chile, pega um pedaço da Argentina, bate na Califórnia, bate na Europa e bate no Médio Oriente. Do outro lado do planeta tem outro tirante que pega lá na parte da Rússia, por lado de baixo, pega tudo aquilo, chega a pegar aquela parte de Índia, China, e do outro lado, lá onde está a Oceania, a Austrália, e vai parar lá no sul. Depois tem 2 tirantes que são transversais assim, liga aqueles 2. São 4 tirantes só. A hora que da parte de Deus for dito até agora, as legiões espirituais vão puxar aquilo e dar-se-á a modificação na posição geográfica dos continentes, que vai reduzir os encarnados a 1/3. A Mãe Maria já me falou outro dia que o planeta vai ficar muito bonito. Mas eu disse, olha aqui, querida mãe, o planeta nunca foi feio, digamos assim. Tem belezas extraordinárias, mas tem tufões, maremotos, terremotos, tem vulcões, tem tudo isso e tudo mais. Que é até... Deus podia ter falado um pouquinho mais quando no Velho Testamento tem aquilo. Quando fordes mansos e humildes, eu, Senhor, increparei os insetos da minha e retirarei da terra o espírito imundo. Ele podia dizer assim, quando tudo lá para frente for melhor, depois da grande seleção, porque primeiro é punição pelo dilúvio, depois seleção. Tá bem? Aí, então, vai deixar de haver tudo isso de catastrófico que tem por aí. O fato é esse. Paciência. Eu entreguei tudo quanto Deus mandou entregar, de ensinos e as advertências e as instruções sobre a conduta a ser vivida. Os clericalismos foram servindo de pedra de tropeço ao desígnio divino. Vejam que Jesus do rabinato judeu diz, malditos de meu pai e judeus porcos. Matastes os profetas, estavam matando ainda, e mais um matareis. Aí ele se enganou também, porque esfolara muito mais sempre. O caso é esse. Da lei, então, eu e Jesus dizíamos assim, porque eu e Jesus nascemos na Galileia e não em Jerusalém. Na Galileia se falava o aramaico, um dialeto. Para nós falávamos a doutrina do Pai, a verdade e um símbolo, uma parábola, a vinha do Senhor. Na minha boca de Jesus, quando vocês leem que nós falamos, aplicamos as palavras evangelho, evangélico, evangelho, em grego, e latim e português, é tudo adulteração. Porque eu e Jesus não usamos essas palavras. O bestialismo romano é que a boca acabou pondo na minha boca e de Jesus até aquilo que nós nunca dissemos. Porque o nosso dialeto era aquele. E sabíamos muito bem, eu e Jesus, que Deus dá a cada um segundo suas obras e não sua religião. Este é o grande problema. Ensinamos certo. Agora, quando saímos da Galileia e viemos para Jerusalém, que era o que tínhamos de fazer, então nós fomos fazendo tudo.
Mas nós não dissemos muita coisa que vocês leem nos 4 evangelistas. E também quero dizer aqui, por isso mesmo, que 253 pessoas escreveram sobre mim e Jesus, não 4 evangelistas. O São Jerônimo demorou 30 anos, de 380 a 410, para reduzir 253 obras à Bíblia Vulgata. Não como ela está, porque ela tem muita adulteração. Não tudo foi adulterado, tem muita adulteração. Tá bem? Se fosse 4 evangelistas só em 30 dias ele fazia. É claro. Então há muita coisa que vocês não sabem de jeito nenhum e não engolem sapo, não engolem lagarto, jacaré, jiboia, dinossauros e outras coisas mais. A verdade é essa. Fiquem bem com o Evangelho Eterno e com o Divinismo, mas não se esqueçam que se não viverem os 10 mandamentos como Deus quer e não cultivarem os dons do Espírito Santo, a suprema graça que Deus distribui a seus filhos, através de cuja graça Ele tira a orfandade de seus filhos. Se não viverem esses 2 mandamentos, não é que vão viver o Evangelho Eterno. De jeito nenhum. Do pentagrama, 5 verdades: Deus, sua justiça, seus dons, mandamentos e santos Espírito mensageiro. Eu reduzo a viver a lei e cultivar o sagrado mediunismo, sempre instrutivo e consolador. E que por isso Deus tira a orfandade de seus filhos. Evangelho Eterno, minha gente, é a fonte de ensinamento como nunca a Bíblia nenhuma teve, apresentou. E nem poderia ser. Por isso que em Apocalipse 14, 1 a 6, Deus avisa vocês assim: um cântico novo tereis, um anjo, um mensageiro poderoso vos entregará o Evangelho Eterno. A Bíblia de Deus e o divinismo que é de Deus. Agora, fora da lei de Deus e do nobre cultivo das graças mediúnicas, ninguém arruma nada. A verdade é essa. Reduzir mais a termos do que isso, e ordenanças eu não posso. Não posso porque tem justiça primeiro, para ser depois amor. O caso é esse. Vejam bem, só 2 coisinhas: viver a lei e cultivar as graças mediúnicas santamente. Tá? Pode continuar. Pai Divino, com a graça de Deus, então eu pude ver o Senhor olhar para esse irmão e a sua boca não dizia nada, mas os seus olhos diziam para ele: quantas vezes te chamei para o arrependimento? Me bateu aquilo assim, ele desceu, porque a justiça fala mais alto. Como o Senhor acabou de colocar, o Senhor é primeiro justiça e depois amor. E depois essa imensa passadeira onde vinham todos os seguidores e os derivados da besta, o Senhor falou, como falou para nós aqui, falou para eles lá, dando mais uma oportunidade, se viverem a lei, cultivarem nobremente os dons. Que divino, Pai. Bem, fica por aí. Adiante. Com a graça de Deus, eu pude ver a sua manifestação, Pai Divino, em luz, glória e poder, e manifestado em tudo e em todos. Com a graça de Deus, esse escalonamento divino, graças a Deus, as tuas legiões, Pai Divino, divinamente apostos, e pude ver com a graça de Deus muitos padres, Pai Divino, estão aí enquanto o Senhor falava. Pude ver com a graça de Deus alguns, Pai Divino, se ajoelhando e querendo tirar aquelas vestes, Pai. Com a graça de Deus, pude ver outros que vieram assim em condições esqueléticas, Pai Divino, famílias inteiras aí, com a graça de Deus. Esse aí é o recolhimento, né? Fica aí.
Porque no recolhimento vem tudo, gregos e troianos. Quando se diz isso, se diz tudo. Adiante. Com as tuas graças, Pai Divino, eu posso ver que do sagrado princípio que é o Senhor, graças a Deus, vejo que o Senhor faz esta irradiação divina por todas as direções, e com a graça de Deus, tudo isso que de divino aí está. Graças a Deus eu vejo que o Senhor vai puxando estas divinas amizades e o ambiente que não é aqui neste plano, mas nas alturas, essa infusão, esta comunhão divina, com essas divinas amizades, eu posso ver Jesus, João Evangelista, os comandantes de legiões, as legiões que comandam. Você está dizendo amizade, mas eu quero te dizer subordinados. Sim, Senhor. Porque Jesus vai infusar naquela vida, no século que vem, país de língua espanhola, em que ele vai reencarnar, sendo filho da Mãe Maria outra vez, e vai ter todas as oportunidades de vir a infusar neste planeta, nesta galáxia, como ele, Jesus já disse outro dia, sondou tudo isso por aí. Não encontrou em nenhum planeta nesta galáxia, pelo menos e por aí, alguém que dissesse dele saber de alguém que voltou ao caminho divino. Tal é a coisa que anda por esse universo afora. Não é só neste planetinha que a burrice funciona, tem funcionado. Em outros também. E também devo dizer isto, na própria codificação kardecista, o espírito só chega a ser bem-aventurado. Tudo aquilo que eu ensinei de Vyasaveda para cá, tá bem? E depois, como Hermes Trismegisto, que fundei ocultismo, esoterismo, o meu nome, hermetismo. Tudo que deriva do cadinho divino, ao cadinho divino retornará como divino. Eu sempre disse isso porque a verdade divina é uma só, não duas. Tá bem? Agora quero dizer aqui uma coisa muito engraçada. Eu digo engraçada. Aqui em Ferraz de Vasconcelos, fundaram uma igreja. Igreja, em grego, é reunião de pessoas. Estamos aqui em igreja e a casa é templo. Mas por aí ontem falou um padre, falaram outros sem ser padre, porque quando se vai à igreja, ele não sabe que em grego igreja quer dizer reunião de pessoas e não templo? Deviam saber. Mas por que dizem isso? Não aprende? Não aprende porque não quer. Então, aqui em Ferraz de Vasconcelos, inventaram um treco. Então, eles arranjaram 70 pastores. E esses 70 pastores ensinavam assim toda a madrugada. Nós somos 70 Elias modernos. Nós somos os Elias modernos. 70 pastores. Eles formam 2 filhas e o povo passa no meio dele e eles dizem que fazem não sei o que com ele. Para ter carteira eu acho que não, porque eles têm o dízimo, que é outra forma de bater carteira. É. Agora, ontem de manhã eu achei gozado. Não falaram mais, nós somos os Elias modernos. Ontem ele disse, nós somos apóstolos modernos. Eu acho que eles foram ver de Elias alguma coisa e acharam que era demasiado paralelo. Eu nunca houve ninguém que me igualasse nessas 37 encarnações. Porque eu não vim para este planeta para evoluir, eu vim para cumprir a tarefa de restaurar tudo e entregar a vida de Deus e o divinismo que é de Deus. Eu gostei deles dizerem que se reduziram a apóstolos, tá bem? O caso é esse. Então, adiante. É você que vai falar? Quem? Graças Você já a terminou? Já, graças a Tá. Deus. E adiante. Graças a Deus, Pai Divino, o Senhor Deus
é luz, glória e poder infinito e eterno, onipresente, onisciente e onipotente. Graças ao Senhor Deus. Jesus, o divino modelo de comportamento, à sua frente, Pai. João Evangelista à frente da diretoria planetária e da mensageria divina. Graças ao Senhor Deus. A grande Mãe Maria, as Marias e suas legiões trabalhadoras, nos abismos da subcrosta, no lugar de pranto e ranger de dentes. Graças ao Senhor Deus, eles e elas vêm subindo lentamente. Graças ao Senhor Deus, a ajuda do Senhor Deus. A Mãe Maria coordena tudo. Graças ao Senhor Deus. Legiões de sofredores estão aí. Uns vão para os abismos, outros vão para a subcrosta, outros vão para os umbrais, outros vão, Pai Divino, para hospitais e vão no espaço. E outros vão para as escolas, preparando para trabalhos e preparando para a encarnação. Fica aí, fica aí. Falando do recolhimento, já se subentende tudo. Adiante, você, filho. Não viu? Por que não viu? Você anda fazendo alguma safadeza por aí. É, porque quando entope o chakra coronário, que está na pineal, que é o chakra supremo, alguma coisa fez isso aí. Aí para diante. Graças a Deus, Pai Divino, a tua manifestação desse foco de luz, e luz, glória e poder dentro de tudo e de todos. Graças a Deus, as tábuas da lei. Pude ver também essa escada piramidal. Graças a Deus, pude ver Jesus, João Evangelista, a grande Mãe Maria, Bezerra de Menezes, Maria Madalena, graças a Deus. Pude ver o arrebanhamento dos espíritos muito grande e pude ver um campo de uma semeadura muito grande, com muita plantação e ainda semeando esse campo, graças a Deus. É um símbolo. Graças a Deus, Pai Divino, graças ao Senhor. Pai, torna-se difícil se relatar, porque muito que deveria ser dito pela vidência o Senhor já disse. Mas, Pai Divino, é de assustar o número de espíritos que aí estão, bonitos e precisados. Quando o Senhor falava, Pai Divino, das anedotas, esses espíritos fizeram um alvoroço, correram para perto para assistir, muitos anotaram para contar para os amigos, ficar para eles mesmos. É aquilo que tem graça, mas não desce a imundícia, não é? Uma equipe médica, Pai, ainda permanece aí, porque eles querem ter do Senhor esse conforto, esta força. Estão sendo substituídos, vem outros e mais outros. Pai Divino, esses reinos, essas 37 faixas, Pai Divino, que algumas parecem ter uma nuvem escura no local, com seus habitantes, o plano. Bom, 7 fundamentais se subdividem em 34.600 e tantas subfaixas. Pai Divino, o Senhor vai tirando um pouco dessa escuridão do local, mas ainda se vê, Pai Divino, locais bonitos, com suas maravilhosas plantações, frutas, esses rios divinos, escolas, hospitais. Vejo, Pai Divino, nessas comunidades, quando o espírito vai evoluindo, Pai Divino,
ele mais não faz parte dessa comunidade, ele é tirado, é entregue a outra que já está evoluída de acordo com ele, e vai subindo, subindo. Olhe, quero dizer dos 7 fundamentais, o nosso lar, por exemplo, pertence à terceira faixa das 7. Pega do centro da Terra, que tem 68 níveis assim, para baixo da crosta, por exemplo, tudo no plano astral. Depois, este planeta é tão inferior, e a humanidade que é tão inferior, que tem trevas exteriores, tem umbrais. São 32 faixas que pega aquele nível chamado umbral, que depois olha o livro Nosso Lar, que lá tem um Polidoro, que sou eu mesmo, que lá tem naqueles hospitais gente louca, vomitando, brigando, fazendo loucura, as pessoas amarradas em tratamento, não tem ninguém lá dando passe de mágica, curando repentinamente e fabricando santo. Não tem nada disso. Depois, então, começa aquelas fachazinhas muito rudes, onde tem gente para lá um pouco dos umbrais, que mora em plano, que aqui a gente fala que lá é matéria astral. Até a física científica agora está chamando isso de antimatéria, onde a matéria onde uma matéria sólida tem origem. Então tem lugares para lá desse umbral, onde o espírito tem que tão rude ainda, que ele tem que plantar para comer se quiser comer e tudo mais. E outras coisas tão relativas. Viu? Que por ano, lá reflete ainda a climática e a meteorologia daqui ainda se reflete lá. Então isto, fulano tem a casa dele, que ele construindo para ele ou em conjunto. E lá uma tempestade daquela, porque tem, queira ou não queira, derruba a telha. Ele faz uma escada, material dele, que lá é sólido. Ele cai da escada, quebra o braço, vai no hospital lá. Tem lá recursos, vários, de espíritos superiores que funcionam lá. Mas aquilo não é brincadeira, gente. O lado de lá é tão mais sólido até aquilo que é matéria lá, e que para nós aqui é matéria astral, mas lá não é, lá é aquilo. Há 60, 70 anos atrás, lá na Quinta Parada, no Carrão, quando a gente fazia sessões, quantas vezes o Bezerro, Oswaldo Cruz, o João Evangelista e outros espíritos perguntavam para mim, seria possível já poder se explicar nas sessões ou escrever tudo isso que ocorre quando o espírito sai da carne, que pode chafurdar na subcrosta, pode ficar nessas faixas fora do planeta, como o nosso lar, naquele lugar, aquele hospital. E tem faixa para cima do nosso lar que tem hospital ainda e tudo mais. E tem a escolaridade, tem isso. E eu dizia, dá um tempo para tudo isso, porque veja, entre 1910 e 1920, na Inglaterra, eu e Jesus escolhemos 2 grandes médios e 10 livros. A Vida Além do Véu e A Vida nos Mundos Invisíveis são 10 livros, que lá na Inglaterra tem, nos Estados Unidos tem, no Canadá tem, por aí. E qualquer um compra, tem livraria de rua aí, tudo isso. Aqui no Brasil, já disse mais uma vez, que Deus mandou eu ir ao pensamento, não sei se era o João Evangelista ou o Gabriel que veio e disse, para ir lá procurar um livro e tal, assim assado, com véu, céu, isso, aquilo, aquele outro, e eu fui. Era do lado de lá, a livraria, não pomposa como é agora a livraria, eu penso, do lado de lá.
tinha mais ou menos o tamanho dessa cozinha aqui e mais um quarto, acho, um pouquinho mais de um quarto. E a moça que vendia livro tinha sido minha colega de infância, de jardim da infância em Itaquera. Então, quando eu cheguei lá, que eu disse, eu quero um livro aqui que fala em céu, véu, tudo isso. Ela disse, Oswaldo, você já leu tudo isso? É tudo que era meu mesmo do passado. Eu disse, não, eu vim aqui de madrugada assim assado e foi, tem lugar aí num degrau, numa escala aí, alguma coisa. Ela disse, só se aquela porcaria que está lá em cima que ninguém quer. Falei, o que é aquilo? Ela disse, fala em véu, assim, o céu, uma coisa. Bate aquela coisa, disse, é isso mesmo, é aquilo. Ela foi pegar a escada para subir, eu disse, vem cá, eu não quero ver tuas pernas, porque a mulher agora faz questão de mostrar a bunda e algo mais. Tá? Mas desce da escada que eu vou pegar. Eu peguei, abri aquilo assim, calcule que naquela grampeação e naquela cola, e o papel estava amarelo, parecia quase gema de ovo. Mais amarelo que isso aí. E enferrujado assim. Daquilo eu vim, Deus mandou fazer um boletim escrito assim assado, daquilo lá da Inglaterra, passando para o Brasil, que houve isso, mas ninguém quis aceitar, etc. e coisa. E Deus mandou depois, eu lá, Pedro Leopoldo, quando o Chico estava lá. Quando o Chico estava lá, eu já tinha posto esse boletim em circulação falando da vida além do véu, essas coisas. Deus mandou eu lá. 72 espíritos lá estavam me esperando. E eu disse, o livro é este, no astral, a vida além do véu. Só que no astral já não era mais enferrujado, amarelo, nem nada daquilo. Lá, eu disse, uma série de livros como este, falando da vida dos espíritos depois do túmulo, do máximo de treva lá embaixo, o máximo de luz lá do outro lado. Então eles saíram com o nosso lar e outros livros, mas não passava daquela nível de nosso lar, que é uma faixinha aí, pouquinho para lá do umbral. Tanto que está tudo cheio de louco em hospital, lá a gente vomitando e tudo. Então, do outro lado, Deus e eu, e Jesus presente também, foi aquela conversa. Vai lá falar com aquela gente que é para fazer tudo, do máximo de para baixo a lá para cima. Para baixo, trata-nos os outros livros, da subcross. Mas do outro plano de luz e glória, nada. Então eu disse para aquela gente, também para o lado das luzes e glórias, eles disseram, um fulano disse, aqui nesta comunidade, nós temos centro espírita, catolicismo, protestantismo e tudo, porque reflete a terra só e nada mais. Ele disse, esse indivíduo, esses livros meus aí que eu tenho dado em comunicações, é de uma bibliotecazinha muito pobre que temos aqui. Esse Públio Lentulus, aquele senador romano, que Jesus curou a filha dele, e no Sinédrio ele votou pelo assassinato de Jesus. Esse, o Emmanuel, que gente festeja ele como não sei o quê, que ele já disse em comunicação, do crime que eu cometi votando pelo assassinato de Jesus, eu ainda não me achei com tamanho para, num programa na encarnação, eu resgatar essa dívida. Ele, o Emmanuel, que vive festejando tudo isso. Ele disse, não temos aqui como fazer de plano de luzes e glória, porque aqui não tem ninguém de plano de luz e glória. Do meio de toda aquela gente apareceu um gorducho sorridente, que ele já tinha aparecido mais vezes. Ele varou toda aquela gente e disse, por que o senhor não faz que tem tudo dentro de si próprio? Eu disse, eu vou fazer. Comecei a escrever a série do céu.
Quando eu tinha 8 livros prontos, eu nunca demorei 3 dias para escrever um livro. Só a Bíblia dos Espíritos e o Novo Testamento, 4 ou 5 dias, eu tinha que copiar da Bíblia e fazer comentário, coisa que eu nunca gostei de copiar. E também ganhei na loteria. Ganhei na loteria, não sei. Deu para fazer... Parei publicando tudo. Porque os livros que eu escrevi são 116. Tá? O negócio é esse. Quero que todo mundo entenda que entre 1910 e 1920, na Inglaterra, eu e Jesus procuramos o Velho Alvin e o Anthony Borgia, 2 médios, para poder sair tudo sobre esse cinto do outro lado. Agora falta quem mais falar? Você? Pai Divino, graças ao Senhor, eu deveria parar, Pai Divino, porque o que pude ver, graças a Deus, o Senhor disse tudo. Pai Divino, em se tratando dos religiosos, Pai Divino, eles estão, as regiões deles, Pai Divino, estão divididas, são em blocos, cada uma totalmente marcada, esta gente, o território deles. Agora, Pai, para a alegria de divinistas... As faixas deles. As faixas deles. Para a alegria de divinistas, Pai, que estão bem perante os 10 mandamentos, Pai Divino, esta gente não se mistura com esse barulho. Estão separados, completamente olha aqui, separados. Eu quero dizer isto aqui ocorreu lá em Itápolis. O João Evangelista disse aquilo que eu não concordei. E repito aqui. Ou saúde é outra coisa. Porque ele, se comunicando e muito bem, disse: digo para vocês que não se tornem pernósticos ou pedantes. Pedantes sim, mas pedantes não. Pedantes sim, pedantes não, pernósticos. O que tinha lá de nossa gente. Eu me sinto pequeno diante desses que estão aqui na minha frente, porque era toda essa gente divinista já, em maior ou menor grau. Eu disse: João, eu não concordo com isso, você é o diretor planetário. Eu já te dei um tanto e vou te dar mais outro tanto, de umas tantas promoções e tudo, para você, no século que vem, também subir de grau. Não vai infusar ainda, não. E não é assim à toa, não. Mas não concordo com isso. Por quê? Todo mundo ali era divinista, estávamos em sessão, estava orando. Eu sei lá, se estivesse em outro lugar, Santos, você melhorou? Sarou? Ah. Por que que espírito pegou ele que quase matou? Com outras conversas, outros assuntos, outras coisas, transformando um ambiente em treva da subcrosta, que invadiram e pegaram ele e quase mataram ele. Eis aí o que é esse negócio de palavrões. É um exemplo forte esse. Eu agora perguntei se ele sabia, eu não devia perguntar, mas perguntei de propósito para ele falar. Porque ele veio aqui outro dia e ainda estava carunchado o redor dele. Mas ele olhando aí, tudo aquilo, sumiu tudo aquilo. Depois de outro dia você não teve mais nada, não é? É. Mas é um exemplo, gente. Certas conversas de certos níveis, o que pode atrair e o que pode acontecer. Esse é o caso. Tá, fala agora. Pai, deixa eu contar essa história que eu estou ouvindo, Pai Divino. Jesus está com um grupo de espíritos, Pai, conversando com eles, e eles estão perguntando para ele o porquê que ele está tão colado no Senhor, e ele está respondendo para eles: é que eu vou me infusar nele e estou procurando a me adaptar com ele, porque ainda é um pouquinho difícil, mas estou me adaptando. E ele pergunta, eles perguntam, mas você está tão brilhante?
Ele diz, eu agora estou representando Deus, porque ele representava, mas como ele está infuso, já está infuso, ele repete, então eu agora estou representando Deus para vocês. Que conversa divina, pai. Que Mas beleza. o caso é esse mesmo, cada um no seu lugar e para o seu nível desempenhar a tarefa que deve. Muito lindo. Mas domingo de noite aqui, ele ainda se queixou daquilo de possível risco de alguma falha. Eu digo, mas pelo amor de Deus, não vem com essa. Nós estaremos do outro lado tutelando tudo. E você vai ser, a Mãe Maria vai nascer vidente, vai rodear tudo, ele vai nascer dela. Eu digo, vai ter tudo isso de amparo, tudo que a gente vai fazer. Ele chegou a dizer, pode ser que algum outro passe na minha frente para impulsar. Eu digo, já não concordo com isso. Não pode ser. Seria falha sua, mas o que nós vamos fazer para não falhar? Tudo que for possível, meu Deus. Pai, ele está pedindo desculpa e chorando. O pai, ele agora chora na sua frente. Ele, meu Deus. Eu não posso admitir a falha dele. Pai, ele se arrependeu tanto. Não, mas não precisa se arrepender de nada. Ele tem razão de dizer, o humano é isso. Eu não estou falando para você que eu aqui na carne bosta manda em mim, e na hora de cagar, ou eu saio correndo, eu me cago todo. Eu não digo para você que piolho caga na cabeça da gente e nenhum homem cagou na cabeça de piolho. A gente aqui na carne, ou eles lá na carne, como você, no século que vem. Mas já é o terço que vai sobrar que vai estar lá. Já não é mais isso que é a humanidade agora. É o terço que vai sobrar que vai estar lá. Eu não escrevi num boletim as cicatrizes que o dilúvio vai deixar no mundo, nunca mais ninguém vai esquecer. Como é que vão pecar e errar desse jeito? Aquele terço, sendo esse que foi meu pai, quando eu fui Moisés, e que depois foi um grande profeta hebreu, foi o Lucas Médio, foi o Michelangelo Buonarrota, ele desencarnou no Brasil em 1900, ele vai ser filho da Mãe Maria e dele. E vai falhar? Não, nós não podemos admitir uma coisa dessa, de jeito nenhum. Ele vai falar? Graças a Deus, Papai Divino. Aí está essa abertura gloriosa, brilhantíssima, feita pelo Senhor, de baixo para cima, porque ainda nessa casquinha o Senhor faz assim. Mas nessa abertura vão aparecendo aí todas as faixas, e essa sociedade celeste toda aí tomando parte nesse banquete espiritual, nesse festejo divino, porque também há um sino batendo aí, chamando, convocando os demais para tomar parte nessa glória divina. Aí, olhe, está tudo cheio aí de Cristo, de outros planetas e galáxias. Tem uma comunidade aí que cada vez cresce mais. Tem tanta amizade, tanto Cristo aí de maior, menor grau de planetas e galáxias e tudo aí. Isto que eu vim entregar neste planetinha aqui, por Deus, tinha que começar aqui, neste planetinha, eu vou falar outra vez. Eu e ele só. Porque neste planetinha tão inferior, humanidade constituída de evitas primitivos, e lá para trás eram antropófagos, e até aqui no tempo da guerra teve gente que comeu gente para não morrer de fome, e por aí. E aqueles descobridores da América, o que fizeram lá nas cordilheiras, e que comeram uns aos outros também, quem quis comer para não morrer de fome e outras coisas. Por que é que o Senhor quis que saísse daqui a sua bíblica e o seu divinismo? Ele disse, por sua causa. Você é o exemplo. Não está escrito na Bíblia, uma criança vos conduzirá? Está. É você.
Não está escrito na Bíblia que tem uma águia brilhante voando pelos espaços infinitos? Tem, é você. Que o pomo simboliza a mensageria divina. Agora, das aves, a águia que é a rainha. Ele disse, é você. Não está escrito da flor do lótus que sai debaixo do lodo e vem a ser o exemplo da simplicidade, da renúncia, da pureza. Então tinha que começar tudo daqui, deste planeta, para chegar, depois das 11 Bíblias antigas, onde eu entreguei todas, a 12ª, que é o Evangelho Eterno, ele disse que tinha que sair daqui só. Porque você não diz que tudo começa de cima para baixo, em mim e em nós, e não de baixo para cima? Começa de baixo para cima, nós. Começa de cima para baixo, da parte de Deus. Então você é aquele que representa o que saiu de baixo e já retornou a mim. O problema é esse. Ele quis assim, assim foi feito e acabou-se. Papai Divino, na hora em que foi lido os textos bíblicos, essa estrela de 6 pontas se faz aí... Escreveu em português, foram lidos. É, que foram lidos. Essa estrela de 6 pontas se faz aí, manifesta nesse brilho, nessa glória divina, mas tendo dentro dela esse semblante glorioso, brilhante, que é o Senhor mesmo. É a fusão dos 2 triângulos, formando essa estrela de 6 pontas. Nunca se esqueçam disso. Os 2 triângulos são entrelaçados entre si, estão cruzados entre si, porque tudo tem que se passar em Deus, de baixo para cima e de cima para baixo. Então, repare na estrela de 6 pontas, nos 2 triângulos, que está tudo entrelaçado, um cruzado com o outro, assim. Então, não mais tudo, Papai Divino, já foi dito desse trabalho de recolhimento, arrebanhamento de espíritos. Graças a Deus, essa festa continua. Por aí tem algum vidente que chegou? Graças a Deus, Pai. Oba! Graças a Deus, Pai Divino, graças a Deus. Esse oceano divino de brilho, Pai Divino. É Deus essa manifestação divina. Graças a Deus, Pai Divino, esse foco divino é o Senhor mesmo. Face aqui no Senhor desaparece, Pai. Torna-se essa coluna de luz que liga-se nessa manifestação do total do sagrado princípio. É só luz brilhante, Pai Divino. Pude ver aí também, com as graças de Deus, essa manifestação desses irmãos, que eu não sei se posso assim dizer irmãos, acho que sim, porque são esses cristos de outras galáxias que vieram até aí, Pai Divino, no meio desse brilho divino, mas cada um deles, Pai Divino, eles têm a sua luz, o seu brilho próprio, graças a Deus, infundindo tudo naquele brilho divino, descendo para cá, Pai Divino. Pude ver aqui, assim, mais rapidamente assim que pude ver isso, pude ver aqui, bem aqui, o Senhor desaparecido, esse brilho que não é luz, porque é muito mais que é só brilho, Jesus nessas vestes longas de só brilho, Pai, mas ele grudava assim nessa coluna que é o Senhor, graças a Deus, contornando, grudadinho nessa coluna. Graças a Deus pude ver aqui embaixo, Pai Divino, esse ambiente aqui como está, que é imenso, imenso. Pude ver assim esses irmãos que contornam todo aqui, nós os encarnados, eles vão vendo assim os encarnados por dentro, vão vendo aqueles que, para se manifestarem, Pai Divino, assim eles estão aí. Graças a Deus pude ver assim todo o planeta, Pai Divino, nesse recolhimento divino, pude ver assim, passando, aí pude ver perfeitamente, Pai, o plano material do planeta e o início do espiritual das outras faixas, das faixas que vão se indo, para lá dos umbrais que vão indo. Quando o Senhor estava falando, Pai Divino, sobre o outro lado, explicando o nosso lado e tudo, eu fui vendo também essas outras faixas, esses outros, que é isso, faz que é uma réplica total aqui da Terra. Pude boa ver... réplica aí agora, caiu de cima. Hoje é quarta-feira, Pai. Pude ver, graças a Deus, Pai Divino, que o Senhor falava
de nascer, eu pude ver aquele local, aquele povo, da maneira que se vestiu. Graças a Deus e o restante, Pai Divino, eu fui vendo todo o recolhimento que é imenso. A grande Mãe Maria, naquele brilho divino no comando todinho dela que ela faz. Foi divino todo o recolhimento, Pai Divino. Aí o restante já foi tudo dito, graças a Deus. Graças a Deus, foi Agora, as graças de Deus. Agora ela reduziu até o restante. Ah, Pai, perdão. É que o senhor falou resuma. Eu fiquei preocupada em resumir. Isso foi resumir. Perdão. Mas eu fiquei com aquela mania das análises para fazer crítica de livro, isso, aquilo, aquele outro. Fica aquele vício de observar. É, lógico. Graças a Deus. Filha, fica de pé. Graças a Deus. Como vocês ouviram, dois parentes que estão atrofiados daquele jeito, e ela veio pedir a Deus a ajuda. A ajuda, nesse caso, minha gente, é só desencarnação. Portanto, eu daqui digo, eu que reverencio o princípio que era antes que eu fosse, digo, sagrado princípio, Pai Divino, o pedido está feito. A única coisa boa seria a desencarnação. Esse pedido está feito. É a justiça divina quem vai mandar. Pode sentar. Agora, enquanto eles viverem, ponha todo o seu carinho, a sua atenção para com eles, está certo? Tá certo. Porque se Deus colocou isso em suas mãos, é porque você pode suportar isso. É verdade. Eu trato com muito carinho os dois. Vá em frente. Eu sei que isso tem que ver com o seu passado, o seu caso. E dê graças a Deus de estar fazendo isso, porque se eles estão queimando o karma, você também está. Está se limpando do passado, fazendo esse serviço misericordioso. Agora, fiquemos aqui por conta do mundo espiritual, que é necessário que haja intercâmbio. Graças a Deus, Pai Divino, enquanto o Senhor nos ensina, Pai, eu procurei ver na boca de todos que estão aqui, ninguém, nem Jesus, quer se atrever a conversar, Pai Divino, porque Ele diz, me fugiu a palavra, é aprender enquanto é tempo, porque nós, o que é que vamos dizer diante dele? O silêncio é total, de baixo, de alto a baixo, de baixo a alto, Pai. Ninguém, eu não encontro uma palavra sequer. Eles dizem, por uma boca só, eu quero. Ele vai vir aí, o primo Jesus, vai saudar e desejar felicidade para todo mundo, mas esta felicidade tem que ser construída com a vivência da lei e o cultivo da graça mediúnica. Porque tem sempre, primo Jesus, o que falar quando se trata desse mundo que está aí. Porque aí estão legiões de Cristo, de planetas e por aí afora, mas também estão os recolhidos, todos isso. E eu já disse lá em Itápolis, traga naqueles que já foram recolhidos antes, traga sempre para junto da humanidade onde eles estiveram e erraram e acertaram alguma coisa, para eles irem inculcando neles essa coisada toda e na reencarnação eles terem isso de dentro para fora para executar. Graças a Deus, Pai Divino, só pelo Senhor, só pela sua divina ordem, nós aqui estamos então. Para mim, Pai Divino, é bom mesmo peneirar muito, Pai Divino, palavras serem emitidas quando se trata do divino.
eu peço desculpa. Eu já pensei muito, já chorei, Pai Divino, porque o exemplo deixado foi Deus que quis que esse exemplo ficasse. Realmente, Pai Divino, para chegar primeiro do que eu, Deus me livre, Pai Divino, de vir a cair. Porque, Pai Divino, é me rebentar por esses escombros abaixo e experimentar o pranto e ranger de dentes, para daí então ceder lugar para outros irmãos vir chegar ao Senhor primeiro do que eu. Pai Divino, que diria eu então para esses que estão esperando a minha chegada ao Senhor, Pai Divino? E queridos irmãos, vejam a que ponto se pode chegar eu ter dito da própria boca essa palavra, e graças a Ele, graças a Deus, teve quem me corrigisse na hora certa, porque é querer barrar o próprio Deus nesse desígnio divino